Facopcast, a nossa voz é a odontologia e continuando nossos trabalhos aqui no segundo dia de Full Face, o sexto Full Face, o maior congresso da harmonização aqui do Brasil. E hoje eu tenho a honra de entrevistar mais uma vez a nossa parceira Facop, ela que é lá de Brasília, do Instituto Luciana Dias Hoff. Estou aqui com ela. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia, Carlos. É sempre uma alegria, né? Estar aqui É sempre anualmente, um prazer. às vezes 2 vezes por ano, a gente está contando, que é tanta novidade, né? Na área. E das outras vezes nós falamos sobre medicina de cannabis, né? A gente falou sobre esses assuntos e cada vez que você vem aqui no podcast, sempre trazendo novidades, e não seria diferente hoje. Hoje nós vamos falar sobre a ultrassonografia aplicada a Hoff e sobre as cirurgias estéticas orofaciais, que foi aprovado pelo Conselho em março. Fresquinho, né? Então é um assunto extremamente importante para a gente passar aqui para o pessoal. Vamos começar então, doutora. Eu sei que a gente já se apresentou das outras vezes, mas se apresente para nós. Quem que é a Luciana Dias? Então, Luciana Dias é uma professora extremamente curiosa, multifacetada, que percebe que o nosso aluno na harmonização orofacial, ele cresceu. Ele não pode ficar estagnado e o tratamento multicamadas na face requer isso para que a gente entregue resultado para o paciente. Então, a cirurgia estética orofacial já era uma demanda que nós estávamos trabalhando. E a própria harmonização orofacial ou plenamente facial, porque envolve outras áreas além da odontologia, ela também cresceu. E nesse conteúdo todo, a gente quer manter nossos alunos atualizados, né? Não tem como. Então, nós temos muitos novos protocolos na ultrassonografia, para uma e para outra. Essa é a doutora Luciana. E a gente conversando aqui nos bastidores, você comentou comigo que o mercado da ultrassonografia ela está bem aquecido. Por que dá isso? Super, Carlos, porque a ultrassonografia ela data da época da guerra. Né, uma tecnologia de diagnóstico usada pela medicina e inclusive um pouco pela odontologia mais recentemente. Porém, as pessoas usavam só para tratamento, para patologia. E a Hoff fez esse boom, fez esse reconhecimento na ultrassonografia. E eu, particularmente, nunca compreendi por que a medicina não usava a ultrassonografia pré-operatória. Eu nunca compreendi complicações, adversidades, intercorrências que aconteceram em cirurgia, tipo, o cirurgião incisou e encontrou polimetilmetacrilato, material permanente. Aí ele incisou e tinha um linfonodo ali que inviabilizava a cirurgia. Porque nós, da odontologia, diante da Hoff, já aprendemos a trabalhar com diagnóstico prévio. Com certeza. É isso que eu ensino. E para entender de ultrassonografia, a gente tem que entender de anatomia. Então, é um caminho, é meio caminho andado. E com isso, doutora, você já deu um gancho para a gente falar do curso que você oferece de ultrassonografia aplicado em cadáveres, que é a parceria que você tem junto com o Facop Hack. Exatamente. Conta um pouquinho sobre esse curso. Isso está bombando, porque a gente trabalha a ultrassonografia, a gente tem essa grande vantagem de treinar em nós mesmos, nos colegas, em novos pacientes de curso, no pai, na mãe. Então, assim, não é nada incisivo, é uma anatomia viva que a gente treina. Mas treinar em cadáver lab, os cadáveres frescos, é fundamental, porque você tem a réplica das possíveis variações dos feixes vasculos nervosos. Então, você tem a realidade, né? Então, eu não vou omitir, realmente está bombando. É o que todo mundo me pede, é esse tipo de curso em cadáver. E quando a gente fala em cadáver fresco, é porque o cadáver que a gente usa, ele não tem aplicação de formol. Perfeito. Então ele tem a textura natural mesmo, assim que a pessoa ela tem o seu falecimento, é congelado e isso a gente consegue fazer ali as incisões, enfim, e trabalha por um período até ser descartável. Carlos, é tão incrível trabalhar no Fresh Frozen que quando os alunos terminam de fazer os procedimentos, injetáveis, fios, enfim, a gente só não trabalha em pele, né, microagulhamento, essas coisas. Mas quando eles terminam, eu escuto assim, nossa, como a peça ficou linda. Porque realmente é muito fidedigno, né? Tem toda uma tecnologia por trás que o hack
entende como ninguém, né, que oferece pra gente. E aí, antes da gente falar sobre o curso que vai vir por aí, a novidade, vamos deixar para o final, para as Com pessoas certeza. assistirem. Você também tem os cursos que oferecem lá no seu instituto, que é a especialização em ROF e as cirurgias estéticas orofaciais. Conta um pouquinho sobre esse curso, se já tem turma aberta, se já está acontecendo, se as pessoas conseguem se inscrever ainda. Sim, conseguem. Nós estamos abrindo a partir do Full Face uma reserva de vagas. Esse curso nós pretendemos lançar para o segundo semestre. Está tendo uma procura absurda, tanto pela especialização em harmonização orofacial, como pela cirurgia estética orofacial. Por quê? Existem alunos que já eram cirurgiões traumatologistas, bucomaxilo, que precisam da especialidade de ROF para reconhecimento do título e vice-versa. E tem os que querem optar pela cirurgia estética orofacial, depois fazer a prova e tudo mais. Então, assim, a gente soltou essa novidade para Brasília, com uma coordenação múltipla, vai ser bem interessante. O Instituto Luciana Dias Hoff vai fazer uma parceria surpresa que vai ser muito legal. Nossa. Tá, com a própria FACOP, e vai ser nas normas. A gente sabe que tem que ter um cirurgião para cada 4 alunos. Exatamente. Tem toda uma norma a seguir, que a FACOP é impecável. Ontem o próprio doutor Rafael falou, nós lemos e relemos aquela resolução 1 milhão de vezes. Nós estamos para não abrir brechas. Cada item necessário que os nossos alunos merecem. Esse é o diferencial que as pessoas têm em parceria com a FACOP. E também, voltando um pouquinho no assunto que você falou sobre usar pacientes modelos, pai, avó, isso é o que torna a odontologia brasileira ser a número 1 do mundo. É isso, cara. Tem muitos países em que as pessoas, os dentistas, eles não podem fazer os procedimentos em pessoas. Eles têm que usar manequins, bonecos, enfim. Totalmente. E no caso da ultrassonografia, me espanta, porque a gente trabalha com diversas empresas. Eu tenho um tipo de equipamento, mas eu sou solicitada por vários fabricantes. Então, eles sempre comentam isso, tanto na América Latina como na Europa. E na América do Norte, você não tem um treinamento dessa forma. Eles ficam bobos de ver as nossas mentorias, porque eu tenho cursos de mentorias privadas, eu tenho mentorias para 4, 5, 6 alunos no máximo. E, se tudo correr bem, a gente lança a pós-graduação em ultrassonografia também. Mas aí já é um curso de mais longa duração. Sim. Então, eles ficam encantados, falando, Luciana, mas a entrega que você pega na mão do aluno e ensina a interpretar cada tom de branco, cinza e preto, isso não existe em lugar nenhum. Esse o professor não guia. E é a formação do professor da odontologia no Brasil. A gente aprendeu assim. E veja, o cirurgião dentista, ele nunca fez nenhuma restauração, não tratou cáries sem uma radiografia periapical. Por que ele vai avançar na face sem um exame prévio? Eu não consigo. Não faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido. E é como eu comentei, a cirurgia estética orofacial planejada previamente, com alguns protocolos para face e cervical, faz com que o cirurgião ande muito mais rápido. Então, minimiza os riscos para o paciente. Exatamente. Agora, falando de novidade, coloca na tela aí, coloca na tela, novidade exclusivo. Vamos falar, então, sobre o curso de cirurgia estéticas orofaciais. É puxado, né, para quem quer, não é fácil não. Como que vai ser? Carga horária? Olha, como tudo que vai isso funcionar? nós estamos vendo, mas o que está na resolução são 36 meses, quer dizer, é uma carga horária de mestrado. Exato. Né? Tem bloco cirúrgico, tem entrada nos maiores hospitais, tudo isso demora para montar. Por isso que a gente está sendo muito cauteloso, porque o aluno, além de aprender a técnica, talvez isso seja o mais corriqueiro para nós professores, né? Ele tem que aprender a como se comportar em bloco cirúrgico, como ter entrada em cada hospital, a questão ética financeira sobre isso, as parcerias que ele tem que ter com a parte da anestesiologia. Então, tudo isso está muito incipiente, Carlos. E eu acho bacana da FACOP porque ela nos apoia em fazer tudo com segurança. Então, é isso que a gente está tentando fazer, manter o máximo de previsibilidade para não errar.
né? Exatamente. E principalmente pensar nessa situação que a gente precisa de um cirurgião para cada 4 alunos, então isso é muito preciso. E vocês têm uma previsão de quando vai lançar esse curso? Olha, eu só sei que é segundo semestre, gente, é segundo semestre, mas quem Já tá tiver aí? interesse, já estamos em junho, né? Já vamos para a festa junina. Segunda é junho. Ó, sábado é meu aniversário, segunda já é junho e pronto. Mas a gente já está fazendo as reservas, as pessoas estão procurando e tentando averiguar os conteúdos e tudo mais, assim como também a especialização em ROF. Aproveitando então, como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais, para elas se cadastrarem na reserva e poderem fazer o curso lá no segundo semestre? Perfeito. Olha, eu sou a única Luciana Dias com Z. Com Z no final. Que é espanhol. Então, quando você entra no Instagram, tá lá, profa.Luciana Dias com Z. Lá você já cai no Linktree, na bio, e já tem acesso a todos os cursos, tá? E o Instituto Luciana Dias está de portas abertas em Brasília. Nós estamos no centro da capital, a 15 minutos do aeroporto, a 2 minutos dos melhores hotéis e também dos mais de fácil acesso ali no centro. 3 shoppings específicos e essa parceria que a gente vai fazer ali perto também, porque para esse tipo de curso a gente precisa de espaço, né? Com certeza. Espaço clínico, espaço para o corpo clínico e tal. Então, estamos também já abrindo o cadastramento para novos pacientes. Então, está tudo sendo organizado do jeitinho que eu gosto, devagar e sempre. É isso, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Parceria com a FACOP, o Instituto Luciana Dias Hoff. Acessem as redes sociais, entre em contato com ela, porque eu tenho certeza que o curso dela é o que tem de diferente hoje no mercado. Vai ser show, pelo menos até onde eu vi, relacionado com o diagnóstico prévio e mais segurança, é só o que eu vi. Porque depois do Fresh Frozen, a coisa que a gente tem, a técnica mais assertiva que a gente tem é a ultrassonografia. E ela, em todos os meus cursos, ela faz parte de cada módulo. A gente não deixa de ultrassonar nunca, gente. Então é isso, venham conhecer. Venham conhecer. Um ótimo congresso para você, muito network, muita troca, muita experiência e sucesso. Sucesso para nós, obrigada. É isso. FACOPcast, a nossa voz é a odontologia.